Olá, eu sou a professora Tenente Inês, professora de Língua Portuguesa, Literaturas e Redação. Hoje eu estou aqui para corrigirmos mais 5 questões de concursos anteriores. E olha, fechamos a primeira lista. Hoje se encerram as 30 questões corrigidas por mim aqui neste canal. Bom, ao final do vídeo, se você gostou, dá lá o seu joinha. Não gostou? Não gostei. Mas se você gostou e ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que novas notificações cheguem a você o quanto antes. Ok? Bora trabalhar? Vamos trabalhar, porque o tempo urge. Bom, vamos lá. A primeira questão é da UNEB, da Bahia, né? O desenvolvimento das telecomunicações para Ari Pão Doce, alguns técnicos denominam como a da regulação. Ó, observe a informação divulgada por um dos editoriais da Folha de São Paulo, de 9 de julho de 2000. O termo A, que aparece destacado, possui o mesmo valor morfológico no fragmento. Então, nós temos que fazer primeiro a definição desse valor morfológico. Esse A é igual àquela, tá? Esse A é igual àquela. Então, como A da regulação. Ai, trava-língua. Como aquela da regulação, tá? Então, esse A é igual àquela. Já defini que isso aqui é um pronome demonstrativo. Não me conformo com a letra que sai aqui. Pronome demonstrativo. Bom, sendo assim, vamos continuar aqui a ver, né, quais são as possíveis alternativas que tragam isso, né? Ou a possível alternativa, né? Só tem um. Então, os gastos públicos com tecnologias relacionadas à internet chegam anualmente a nada menos que 500 milhões de dólares. Ó, esse A aqui, ele é igual a por preposição. Então, ele vai ser preposição. Vai ser preposição. Maravilha. Um dos instrumentos é a criação de fundos a partir de. A partir de. Esse A aqui também é para partir, ó, para. Ele vai ser preposição. Gente, entre na minha, na minha linha de raciocínio, ó. Aqui tá falso e aqui tá falso, tá? O que que acontece? Eu prefiro escrever e perder um minuto a perder um ponto, tá? Então, entre nessa vibe, como dizem os jovens. Perca um minuto e ganhe um ponto, tá? Porque se você precisar voltar nessa questão, tá tudo escrito ali. É pouco perto do desafio monumental que se abre com a atual revolução da informação. Esse A aqui, eu posso trocá-lo por uma. Se eu posso trocá-lo por uma, ele vai ser o quê? Artigo. Ele é artigo. Falso também. Vamos para a próxima. No Brasil, já há uma proposta de legislação prevendo a criação de um fundo dessa natureza. Ó, troco por uma, que vai ser igual a artigo. Falso também. Então, se conclui que só pode ser a letra E.
Gente, como é que eu faço para saber quando A é artigo, A é preposição, A pronome? Fácil. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o A, preposição. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar por, para, por, de. Então, eu vou trocar por qualquer preposição. Deu certo, é preposição. Agora, quando A é artigo, ele é artigo definido, certo? Então, eu vou trocar por uma. Deu certo? Deu. Então, artigo. E quando A ele for pronome, eu posso trocar por ela, por essa, por aquela. Ai, professora, mas o A só pode ser isso? Você acha que é só? É muita coisa. Então, a gente tem que testar, tá? Tem que testar. Cada azinho para a gente ver qual seria a classificação morfológica que ele assumiria em determinado contexto. É isso, tá? Então, bora lá. Parece difícil, mas não é. A gente tem que ter esse esqueminha na cabeça em relação aos as, porque os as, eles aparecem em todas as provas, em todos os concursos, exatamente pela confusão que eles trazem durante a escrita na nossa língua, tá bem? Vamos lá, vamos ver a última alternativa, vamos ver se ela realmente ela se encaixa. Vamos continuar aqui, então, na nossa última alternativa. Vamos ver aqui. A questão mais premente é a de evitar que aumente a exclusão social. É aquela, ou essa. Então, aqui sim, eu vou ter pronome demonstrativo. Ah, professora, eu achei que nós só tínhamos os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isto. Este, esta, isto. Aquele, aquela, aquilo. Tem mais? Tem. O a, quando ele faz referência a um desses pronomes demonstrativos, ele vai assumir o papel de pronome demonstrativo também, tá? Então, aqui a resposta à nossa pergunta é a letra E, tá? Vamos lá. Flexão é o processo de fazer variar um vocábulo em sua estrutura interna para nele expressar dadas categorias gramaticais como gênero e número. A partir desse conceito, a palavra sublinhada que admite flexão de gênero, então pode ir para o feminino, tá? Toda vez que se falar em gênero, você tem que pensar em masculino e feminino. Maravilha. Agora, fez-se de triste o que se fez amante. Aí está a palavra grifada aqui, amante. Existe amanta? Não. Aqui, esse substantivo, a gente chama ele de substantivo uniforme e ele pertence ao comum de dois gêneros, que a gente chama de comum de dois. Por quê? Porque ele fica igual para os dois gêneros. O que troca é o artigo. Se eu coloco artigo feminino antes desse substantivo, é feminino. Se eu coloco artigo masculino antes desse substantivo,
ele é masculino. Então, por isso ele é chamado de comum de dois, tá? Bom, terra, minha terra, existe terro? Não. Então também não vai flexionar em gênero. Falso também. Sou um homem comum de carne e de memória. Existe memório? Não. Ó, falso também. Meu amigo, vamos cantar, vamos chorar. Amigo, existe amiga. Achei, tá aqui. Bora lá, gente. O que que acontece? Esse tipo de questão você tem que saber qual é a flexão de gênero que os substantivos podem admitir. Ele pode ser um substantivo biforme, então vai ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. E ele pode ser uniforme, uma única forma, uma única forma. Então, nós temos três classificações para os uniformes. A primeira delas é o comum de dois gêneros, em que eu troco o artigo e eu altero o gênero. Ah, por que que ele é chamado de comum? Porque ele fica igual para os dois gêneros, igual, idêntico para os dois gêneros. O que vai alternar é o artigo que o antecede. Então, por exemplo, eu tenho o dentista, a dentista. Dentista fica igual. Eu só vou alternar o quê? O artigo anterior. Por isso que ele é comum, porque fica igual para todos, de dois gêneros, porque eu alterno o artigo. Depois eu tenho o sobrecomum. O sobrecomum é como se fosse algo sobrenatural, algo que a gente não encontra com muita frequência, não. Igual, por exemplo, a criança. Então, ela vai ficar igual para todos os gêneros. Não existe o criança, a criança. É só a criança. E não existe o crianço, também não existe. Então, vai ser sobrecomum. Ou seja, mesmo que eu quisesse, eu não posso trocar o artigo que antecede esse substantivo, mesmo que eu quisesse. Então, ele não aceita a troca de artigo antes dele. Ele fica igual para todos, tá certo? E depois nós temos também o que diz respeito aos animais, tá? Que é o epiceno. Então, por exemplo, cobra. Cobra. Tem a cobra. Acabou, não existiu cobra, tá? Então, o epiceno, o que que é o epiceno? É o sobrecomum, só que para os animais, entendeu? Igual lá, vocês estão vendo meus troféus ali, as minhas corujas, né? Você tem a coruja, você não tem o coruja, a não ser que seja meu irmão, né? Meu irmão tem apelido de coruja, olha que doideira. Pois é, mas não existe o coruja, tá? E só existe a coruja, tá? Se eu quiser dizer que ela é macho ou fêmea, eu vou colocar a coruja macho, a coruja fêmea, normal, sem problema algum, tá bom? Então, é isso que acontece com os nossos substantivos uniformes em gênero, tá bem? Bora lá, vamos continuar trabalhando. Continuemos, então. Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vamos lá. Os substantivos derivados de verbos denotam ação e são chamados deverbais. Deverbais. O único substantivo que não faz parte desse grupo. Então, ele quer o que não faz parte desse grupo. Então, olha só, nós temos substantivos abstratos derivados de verbo. Eles são chamados de deverbais. E, pelo que eu percebi aqui, esses deverbais que ele apresentou aqui, tá? Esses deverbais, eles são derivação regressiva, porque a gente pode ter deverbais também com sufixão, tá? Derivação regressiva. Aí vamos lá. Busca, ele vem de buscar. Ó, deixa eu tirar esse. Ó, ó.
Então, busca, ele vem de quê? De buscar. Então, ele é deverbal. Conquista vem de conquistar. Ele também é deverbal. Grito. Grito vem de gritar. Ele também é deverbal. Século vem de secular? Não. Secular vem de século. Então vamos cá. Combate, combater. Outro deverbal. Século gerou secular. Então ele gera secular. O século, ele não vem de secular. Ele gera o secular. Então ele não é deverbal. Entenderam? Então olha só o que aconteceu aqui. Isso é muito interessante. Muito, muito, muito. Vamos aqui voltar aqui, ó. Para eu ter deverbal, eu tenho que formar substantivos abstratos derivados de verbo. Eu não posso enxergar deverbal quando eu tenho verbo derivado de substantivo. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É mais ou menos isso. O que veio primeiro, o século ou o secular? Primeiro veio o século, depois é que veio o secular. Agora, o que veio primeiro, gritar ou o grito? Ah, primeiro veio o gritar. Então, eu gerei o grito, que é um substantivo abstrato derivado de verbo. Como todos esses verbos que foram apresentados nas alternativas, eles são de derivação regressiva, significa que houve perda de fonemas. Tem que se lembrar disso, tá? Então, os deverbais podem também gerar derivação regressiva e podem também gerar derivação sufixal. Quando a gente coloca o sufixo após o verbo, ele pode se transformar em um substantivo abstrato derivado de verbo, certo? Então, por exemplo, eu tenho o verbo. Deixa eu pensar aqui. é, Vamos ver, não, porque senão vai dar trabalho. Trabalho é derivação regressiva também. Deixa eu ver. Ocupar. Ocupar é verbo, certo? Se eu coloco o sufixo são nele, vira ocupação, virou o ato de ocupar. É um substantivo abstrato derivado de um verbo. É também deverbal, ok? Então, os deverbais, eles não são exclusividade da derivação regressiva, não. Também podemos ter deverbais a partir da derivação sufixal, tá bem? Bora lá, vamos continuar. Agora aqui, o que esse autor aqui ele quer? Ele quer o plural do substantivo composto, ó. Capacidade, mas isso aqui é adjetivo, né? Adjetivo composto. Capacidade recém-adquirida. Plural da palavra negrito, em cada uma das frases abaixo, se faz de modo idêntico ao de recém-adquirida em. Então, olha só. Primeiro que isso aqui é um adjetivo composto, né? Então, nós temos que colocar aqui como que ficaria o plural. Ficaria recém-adquiridas. Recém-adquiridas. Então, esse aqui não flexiona e esse aqui ele vai para o plural, tá? Que é próprio dos adjetivos compostos, tá? Agora nós vamos atrás para ver quem é que vai ter uma flexão igual a essa. Um cofre boca de lobo. Aqui ele está se transformando também em adjetivo, mas boca de lobo normalmente é substantivo. O que preconiza a nossa gramática? Quando eu tenho uma preposição separando dois substantivos, eu só flexiono primeiro. Então, os cofres, bocas de lobo. Ah, professor, isso é muito complexo, né? Não é não, olha só. Por que quando eu tenho preposição, eu só vou flexionar o primeiro? Então, vamos tentar entender.
Se eu coloco bocas de lobos, parece que cada lobo tem várias bocas, entendeu? É igual mula sem cabeça. Vai ficar mulas sem cabeça, tá? Mas por que, professora, que vai ficar mulas sem cabeça? Porque senão vai parecer que cada mula tem várias cabeças, se eu disser mula sem cabeças, né? Parece que as mulas estão sem as cabeças delas. Então, como se cada mula tivesse várias cabeças. Então, isso é para evitar o mal-entendido linguístico. Então, a gente vai só flexionar o primeiro e em função da preposição, tá? Então, essa daqui tá falsa, não é isso que ele quer. Ele quer que o primeiro não se flexione. Então, vamos lá. Um abaixo assinado. Opa, vamos lá. O que que preconiza a nossa gramática? Verbo ou advérbio ou preposição em palavras compostas. E aí vai funcionar como? Não variam, são invariáveis. Ok? Ah, professor, como assim verbo? Gente, vamos lá. Quando a gente tem substantivo composto, a gente tem que entender que houve a soma de dois substantivos para fazer uma extensão do significado desses substantivos. Então, eu vou pegar uma palavra fácil para vocês: guarda-chuva. Você tem guarda e tem chuva, certo? Guarda significa proteger, e chuva é o que cai do céu. Quando você pega o guarda-chuva, você pensa que ele vai proteger da chuva ou você pensa já no objeto que representa o guarda-chuva? A maioria vai falar assim, no objeto. Falou guarda-chuva, eu penso naquela bengalinha, né? Então, isso aí é o que acontece quando a gente tem a soma de dois substantivos numa palavra só, formando um substantivo composto, tá? Quando essa palavra vem de verbo, igual guarda, de guarda-chuva, eu não tenho como falar guarda-chuvas. Não dá, né? Então, vai só o segundo para o plural. Então, são os guarda-chuvas. O mesmo acontece com o advérbio. Abaixo é aquilo que está em um lugar, está abaixo, é advérbio. Advérbio não flexiona. Isso desde que o mundo é mundo, em qualquer situação. Então, vai ficar abaixo, assinar dos. Então, eu achei a minha resposta. Porque aqui eu tenho que colocar aqui, ó, um Szinho aqui. Tá aqui, letra B. Mas vamos ver os outros. Árvores, mãe. Por quê? Porque é um tipo de árvore. Então, esse aqui está determinando essa aqui. Então, são árvores mãe, tá? Então, essa daqui também tá falsa. Depois, pássaros pretos. Eu tenho substantivo, que flexiona, e eu tenho adjetivo, que flexiona também. Então, são pássaros pretos, tá? Da mesma forma, ó, obras primas, ó, obras primas. Porque eu tenho substantivo e tenho adjetivo, os dois flexionam. Resposta só pode ser a letra B, tá? Gente, essas regras, tá, do plural dos substantivos compostos costumam cair exatamente daquele jeitinho ali, tá? Então é bom dar uma papirada, dar uma olhada nessas regras, para que vocês não incorram em erros, em questões fáceis, porque é só estudar aquilo ali que acabou a brincadeira. Aquilo ali vai te garantir um ponto, tá certo? Não pode perder ponto em questão fácil, tá? Então deem uma especial atenção aos substantivos compostos e seus plurais, tá bem?
Enfim, vamos para a última questão dessa primeira lista, tá? Então vamos lá. A flexão dos diminutivos. O uso coloquial com frequência se diferencia do uso prescrito pela gramática normativa. Então, ele quer o par de palavras em que os dois usos ocorrem, tanto na fala quanto na escrita. Aí, olha só o que acontece. Eu tenho palavras como colher, pão, paz e país. Vou ensinar vocês a fazer o plural do diminutivo. Eles costumam colocar esse diminutivo já no singular, para te enganar e você só colocar o S no final. Tira o prefixo, tira o sufixo desse diminutivo e pluraliza primeiro a palavra original, tá? Por quê? Que a gente chama de palavra primitiva, porque senão você vai errar. Qual que é o plural de colher? É colheres. Aí, quando eu vou fazer o plural diminutivo, vai ficar colherezinhas. É assim que faz. Qual que é o plural de pão? O plural de pão é pães. Aí, quando eu vou colocar no plural, vira pãezinhos. E não pãozinhos, tá, gente? Qual que é o plural de pais? Pais já está no plural, né? Os pais, que são os progenitores. Então, eu só vou colocar aqui, ó, pai. Como tem o S aqui, ó, o S está aqui, então vai ficar paizinhos, com S, não é com Z, tá certo? Paizinhos. Aí, quando eu vou fazer o plural de país, vai ficar países. Aí, quando eu vou fazer o plural diminutivo, vai ficar paisezinhos. Paisezinhos, tá? Não, aqui eu errei. Aqui o S é porque está no plural aqui. Não, ele não faz parte da palavra, não, gente. Desculpa. Aqui é paizinhos, tá? Então, você tem paizinhos e você tem paisezinhos. Isso aqui traz confusão. Isso aqui traz confusão, porque eles são muito próximos na escrita quando não estão no plural, quando não estão no, desculpa, no diminutivo, tá? Quando eles vão para o diminutivo, eles assumem papéis diferentes. Ok? Então vamos lá. Plural de colher, colheres. Então é colherezinhas, está errado. Plural de flor, flores. Então é florezinhas, falso. Nossa, professora, é muito feio florezinhas. É, eu também acho, mas é assim que faz. Plural de mulher, mulheres. Então vai ficar mulherezinhas. Plural de coração, corações. Aí vai ficar coraçõezinhos. Mas tá falso por causa das mulherezinhas ali. Plural de flor, flores. Aí eu vou ter florezinhas. Plural de mulher, mulheres. Então eu vou ter mulherezinhas. Resposta já está aqui. Resposta letra C. É essa aqui. Mulher, mulherzinhas está errado. Tem que ser mulheres. Coração, tá errado, tem que ser corações, coraçõezinhos. Colher, colherezinhas, tá certo. E flor, que é esse aqui, meu filho, veio demais, florezinhas, tá? Falso também. Aqui tá falso. E aqui tá falso. E aqui tá falso. Tá? Gente, essa parte ela é muito importante. São alguns detalhes que trazem confusão para o falante. E o professor que monta uma prova,
ele sabe exatamente como você fala e quais são os desvios gramaticais da norma culta que você emprega na coloquialidade, que é a forma falada da língua, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai se utilizar do desvio que você comete na fala para cobrar esse desvio na escrita, porque você não pode trazer a fala para a escrita. Nós temos, lembrem-se sempre disso, nós temos duas línguas, tá? Uma diz respeito à oralidade, à fala, à coloquialidade. E a segunda língua diz respeito à escrita, à normatização da língua. Existem normas para a gente utilizar essa língua na escrita. E quando a gente não utiliza, a gente perde pontinho em prova. Tá bem? Então, de novo, não deixem de estudar esses detalhes, principalmente das classes morfológicas, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas essa primeira parte que eu trabalhei, ela está destinada à estrutura e formação de palavras, né? Processo de formação de palavras em que a gente tem derivação e composição, acentuação gráfica, dígrafo em cotos consonantais, tá? Pluralização de substantivos, pluralização de substantivos compostos, tá? Então, essa primeira parte foi destinada ao que mais é cobrado dentro do aspecto morfológico da língua, da gramática normativa. Tá certo? Agora, já na segunda lista, agora a gente vai começar a evoluir um pouquinho, tá bem? Bom, gente, é encerrada a primeira lista, são 30 exercícios corrigidos, tá? E em breve eu começarei a fazer a segunda lista, que deve ter em torno disso também, de 30 a 35 exercícios, tá bem? E a gente se encontra na próxima. Bom, se vocês gostaram, dê lá o seu joinha. Se vocês não gostaram, dê o não gostei. Se vocês gostaram e ainda não estão inscritos, inscrevam-se e ativem o sininho para que qualquer publicação nova você seja avisado. Tá bem? Um beijo. Ah, e não esqueça, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar mensagem para mim, porque eu respondo, tá certo? Coloca ali nos comentários a mensagem que você quer para que eu sane as suas dúvidas. Tá bem? Beijo da IG, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.